Bom dia, meu nome é Rafael Bastos e junto com meu colega Henrique Lau nós viemos apresentar nosso trabalho sobre neuroanatomia básica. Vamos apresentar basicamente 4 componentes, 4 partes muito importantes do nosso sistema nervoso, que são o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, as meninges e os ventrículos cerebrais. Primeiramente, temos que delimitar as 4 partes centrais do sistema nervoso central, também chamado de SNC. Elas são o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico e a medula espinhal. O cérebro e o tronco encefálico podem ser divididos em partes menores. O cérebro pode ser dividido em telencéfalo e diencéfalo, e o tronco encefálico pode ser dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo. Cada uma dessas partes tem a sua função. A função principal do cérebro é a memória, enquanto a do cerebelo é a memória motora, a coordenação, a postura e o equilíbrio. O mesencéfalo fica encarregado da tônus muscular, que é basicamente se nossos músculos estão mais contraídos ou mais relaxados. A ponte controla a movimentação dos olhos e do pescoço, e o bulbo controla basicamente aquelas coisas do nosso corpo que são involuntárias, tipo o nosso batimento cardíaco, a nossa respiração e a nossa deglutição. O cérebro tem algumas características muito interessantes, principalmente para a psicologia. Nele que a gente encontra 2 partes. Nele, na parte do diencéfalo do cérebro, que são basicamente encarregadas das nossas emoções. São elas o tálamo e o hipotálamo. O tálamo está mais diretamente encarregado das emoções. Ele cuida das emoções e dos hormônios, que afetam muito as emoções. Enquanto o hipotálamo está encarregado do nosso ciclo circadiano, que é aquela coisa de a gente dormir às 10 horas e acordar às 6, a gente almoçar todo dia ao meio-dia, sabe? Essas relações que o nosso corpo tem com o dia, né? As 24 horas do dia, que afetam muito as nossas emoções. Além disso, uma parte muito importante da composição do cérebro é as substâncias de que ele é feito, a substância em que ele se divide. O cérebro se divide em 2 tipos de substância, a branca e a cinzenta. A cinzenta é exterior ao cérebro, ela é feita de corpos de neurônios e ela é quem está encarregada mais diretamente da memória. O cérebro ele é todo enrugado, que é para ter mais partes exteriores do cérebro e assim ter mais espaço para a memória. Agora, a parte interior do cérebro é a substância branca. Ela é formada de caudas de axônios e ela é aqui encarregada das associações mentais que a gente faz. As ligações que o nosso cérebro faz entre diversos assuntos e, sabe, as conexões. Agora, o membro do nosso corpo, né, a parte do nosso corpo que é encarregada da proteção de tudo isso, são as meninges. Elas são divididas em 3 camadas, sendo da mais exterior à mais interior a dura mater, aracnoide e a pia mater. São 3 camadas que ficam entre o crânio e o encéfalo. E elas basicamente estão encarregadas de receber qualquer impacto e impedir que ele chegue no sistema nervoso interior. Além disso, entre elas tem um líquido, né? Entre a aracnoide e a pia mater tem o líquor, que também está encarregado de absorver os impactos. Ele é muito importante e ele é produzido nos ventrículos. São 4 ventrículos, tem 2 de cada lado, um no meio e um mais embaixo. E eles produzem o líquor, também chamado de líquido cefalorraquidiano, que circula nas meninges e também no sistema nervoso central. Ele está encarregado não só de absorver o impacto, mas também de circular os nutrientes entre o sistema nervoso central, o SNC. Basicamente, ele funciona quase como se fosse um sangue do SNC. A qualquer momento tem cerca de 150 ml de líquor no seu cérebro, e esse líquido é trocado 4 vezes por dia. Então, na prática, os ventrículos produzem até 600 ml de líquor por dia. É essencial, o líquor é essencial para a circulação de nutrientes e para a proteção do cérebro, do encéfalo no geral. Além disso, o que faz a ponte entre tudo isso, né, toda essa parte craniana assim, do nosso sistema nervoso e todo o resto do corpo, ou melhor, que faz a ponte entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, é a medula espinhal. É quase como um cabo assim que conecta todo o resto do corpo ao nosso cérebro, ao nosso cerebelo, ao nosso encéfalo.
A medula espinhal, ela tem a sua composição invertida da do cérebro, no sentido de que a substância cinzenta, que no cérebro é exterior, na medula espinhal é interior, e a substância branca, que no cérebro é interior, na medula espinhal é exterior. Além disso, a medula espinhal é encarregada dos reflexos que a gente tem, de responder a situações onde a gente precise quase que agir sem pensar. Bom, seguindo o que o meu amigo Rafael tinha falado, agora eu vou apresentar o sistema nervoso periférico, ou, de maneira mais simples, o SNP. De início, eu acho importante citar que o sistema nervoso periférico ele é formado por diversos nervos que são espalhados por todo o organismo. Não só nas partes mais internas do nosso corpo, como, por exemplo, o funcionamento dos órgãos ou até a sensibilidade de certas coisas que acontecem, até partes mais externas, como, por exemplo, a ponta dos meus dedos ou a ponta dos meus pés ou até o movimento facial. De início, também, eu acho importante citar que dentro do SNP existem dois principais subdivisões, que são a somática e a autônoma. Os tipos de nervos. Existem três principais tipos de nervos dentro do sistema nervoso periférico, que são os sensitivos, os motores e um, de certa forma, que funciona de maneira ambígua. O sensitivo se baseia mais na atitude do sentir. Ele capta as coisas à nossa volta e transmite através de impulsos nervosos para tipo, a nossa medula espinhal e assim é basicamente a nossa central de controle, enquanto os motores são mais as reações que a nossa medula espinhal tem ou as informações que são enviadas para que nós tomemos tipo, atitudes perante as coisas à nossa volta, o mundo à nossa volta. Também é importante citar que esse terceiro ele realiza a função de ambos, sendo assim ele pode funcionar tanto como sensitivo quanto motor. Existem 12 pares de nervos cranianos ligados ao encéfalo, que fazem parte do CNP, e 31 pares de nervos espinhais ligados à medula espinhal. Ademais, agora entramos no sistema autônomo e somático. O autônomo, ele age basicamente de certa forma externa à nossa vontade. Ele é essencial para o funcionamento dos órgãos e para a nossa adaptação ao ambiente à nossa volta. Mas ele não exige uma parte consciente, um raciocínio perante as coisas que estão acontecendo. Enquanto o somático, eles são nos atos voluntários e é basicamente mais principal sobre nossos movimentos ao mundo à nossa volta. Seja, por exemplo, para onde eu olho, como eu mexo minha mão, entre diversas outras coisas. E, dentro do autônomo, existe o simpático e o parasimpático. Os simpáticos são os nervos mais próximos à medula, enquanto o parasimpático são relacionados aos órgãos. Mas o ponto principal é que ambos trabalham basicamente de maneira antagônica um ao outro, e o simpático principalmente funciona a partir da liberação de certos hormônios para a realização de certas coisas. Como, por exemplo, o simpático dilata a pupila, enquanto o parasimpático ele vai lá e contrai a pupila. A pupila pode ser dilatada porque tem um encontro de muita luz, ou porque simplesmente teve um flash muito forte no olho, entre outras coisas. Ou, por exemplo, o aceleramento do nosso batimento cardíaco para maior circulação de sangue seria do simpático, então o parasimpático regula, e assim, de maneira mútua, o nosso organismo consegue funcionar de maneira eficiente e assim sendo saudável. Aqui estão as referências do nosso trabalho. E um agradecimento para Matheus Dallas em Folheto e Cecília Barbosa.